Bom dia, eu sou a Patrícia, sou pós-doutoranda aqui no USP, no Laboratório de Psicanálise e Sociedade, e eu vou ler o e-mail de boas-vindas, a carta que eu chamo de carta de boas-vindas, que a Miriam Debier, a professora Miriam Debier, que está na França, trazendo o pós-doc dela, enviou para a gente, para eu ler essa manhã. Vocês estão ouvindo aí, né? Bom dia a todos e todas participantes do Colóquio Psicanálise e a Hipótese Feminista. Em nome do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, agradeço a presença de todos e espero que esse espaço se confirme como aquele que vitaliza o campo da praxis. Bem-vindos aos que se interessam pela questão aqui colocada, aparentemente superada, mas que é revitalizada frente aos impasses políticos, sociais e culturais no mundo. Como também pelo modo violento como estamos enfrentando os impasses políticos e éticos no Brasil nesse exato momento, sintetizados em torno do impeachment da presidenta Dilma. Sem dúvida, há um luto ainda por ser feito pelos militantes comunistas frente à catástrofe e o fracasso indiscutíveis das experiências soviéticas e chinesas. Mas há também uma análise necessária sobre os impasses do iluminismo, da democracia representativa, do liberalismo e até mesmo da relação religião-Estado. Ambos fazem com que a proposta seja muito bem-vinda neste momento. O título Psicanálise e a Hipótese Comunista é instigante, provoca e convoca a discussão, ao debate e a propostas sobre o que pode constituir o comum de modo a construir pactos civilizatórios que incluam a alteridade e a diversidade. O colóquio, junto com o Círculo de Estudos da Ideia e da Ideologia, foi organizado pelo Laboratório Psicanálise e Sociedade, Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. O laboratório, articulado a um núcleo Psicanálise Política da PUC São Paulo, estuda, pesquisa e atua na articulação entre clínica, cultura e sociedade, via teoria clínica e ética da psicanálise, assim como por autores da teoria política. São seus temas: os estudos sociais e políticos sobre processos de exclusão e violências, assim como modalidades de intervenções clínico-políticas, política e sujeito em psicanálise. Nesse tema aborda a análise crítica aos totalitarismos, as formas de violência e exclusão no mundo contemporâneo, assim como as saídas criativas indicadas via utopia e democracia. Enfim, pesquisas sobre e em contextos em crise social, política e institucional. Neste tema estão questões relativas à migração, ao estrangeiro, exílio, minorias, racismo e segregação. Aborda temas também relativos às novas configurações familiares, ao lugar e questões da criança e da adolescência, questões de gênero e sexualidade. Neste contexto, recebemos com muita alegria a proposta para o presente colóquio de Patrícia de Prato Ferreira Lemos e Sérgio Eduardo Lima Prudente, ambos doutores em Psicologia Social e pós-doutorandos no IPURS, como pesquisadores FAPESP. Agradeço a eles, aos pesquisadores do SEI, aos pesquisadores que responderam ao chamado e aqui apresentam seus trabalhos. A equipe de apoio e aos presentes para conosco debater a presença ativa e colaborativa. Agradeço ainda os professores colegas da USP, importantes no tema, Paulo Arantes e Paulo Endo. Só vou adiantar que Paulo Endo não vai vir hoje à tarde, mas Paulo Arantes sim. A disponibilidade de nos apresentar suas reflexões. O Paulo teve um problema com horário e tempo. Lamento não estar pessoalmente presente por estar fora do país esse ano, mas certamente estou acompanhando de perto os trabalhos e seus desdobramentos. Um bom trabalho a todos. Miriam Debier Roda. Bom, eu vou pedir permissão para também agradecer antecipadamente a presença de todos. A professora Miriam Debier, que acolheu a proposta do evento desde o primeiro momento, que de Paris ou nas suas rápidas vindas ao Brasil
foi sempre solícita, atenciosa e fez esse colóquio possível. Eu vou agradecer os funcionários, o Gilberto e o Gerson, que foram incrivelmente prestativos, gentis e pacientes. A minha colega de laboratório, Priscila Santos, que me ajudou nos preparativos para o evento e também no minicurso preparatório do colóquio, o Comunismo em Alan-Badiou, que o Gabriel veio ministrar em abril. Ao Gabriel, por ter topado compartilhar esse ciclo de palestras com a gente. Especialmente, claro, aos incansáveis camaradas do SEI, os que estão aqui presentes e os que não puderam estar, por cada minuto que a gente se dedicou à realização deste evento. Obrigada. Bom dia. Antes de mais nada, também agradecer a todos aqui presentes. Meu nome é Rodrigo Gonçalves, eu sou membro do SEI, Círculo de Estudos da Ideia e da Ideologia, da célula de São Paulo, e gostaria de iniciar essa fala, a nossa apresentação sobre psicanálise e a hipótese comunista. Antes de mais nada, gostaríamos de agradecer aos servidores da USP por nos acolherem junto ao movimento da greve. Tivemos o cuidado de organizar esse evento com atenção e respeito aos trabalhadores em paralisação e agradecemos o cuidado que tiveram conosco também. Gostaríamos de agradecer também à própria USP, ao Departamento de Psicologia e ao Laboratório de Psicanálise e Sociedade. Esta é a segunda edição do colóquio Psicanálise e a Hipótese Comunista. Nossa proposta, na verdade, é experimentar diferentes binômios, onde um dos termos é a hipótese comunista, o que se torna pensável ou problemático quando pensamos a filosofia, o futuro, a arquitetura, o marketing, a matemática. Do ponto de vista da hipótese de uma igualdade radical entre qualquer um. E o que aprendemos sobre essa perspectiva, ainda tão vaga e frágil, quando nos voltamos para diferentes campos do conhecimento e da experiência? Nossa proposta é que cada edição dessa atividade leve um título correspondente às instituições e departamentos que acolherem esse desafio. E até agora, apenas encontramos espaço dentro de departamentos de psicologia. No caso do primeiro colóquio, junto com o Núcleo de Pesquisa e Extensão em Psicanálise, em 2015, na Universidade de São João del Rei, e agora no Laboratório de Psicanálise e Sociedade, aqui na USP. Que tenhamos encontrado uma parceria possível com a psicanálise para pensarmos a hipótese comunista hoje não foi exatamente surpreendente. Na verdade, é uma das apostas do SEI e de alguns dos autores que estudamos, que a psicanálise tem algo a contribuir tanto para a crítica radical dos experimentos socialistas do século XX, quanto para a reformulação de um projeto político igualmente radical. A razão para isso é dupla, pois não é só que a psicanálise produziu conceitos que nos ajudam a entender os impasses de um projeto de sociedade ideal, mas também porque quanto mais levamos a sério essas críticas e nos esforçamos para tratá-las como condições para um novo jeito de pensar política, mais fica claro que a própria psicanálise poderia se transformar a partir dessa investigação. Ora, o nome que a psicanálise dá para o que acontece quando dois elementos distintos se cruzam e ambos saem do outro lado alterados, de modo que é impossível saber de antemão as consequências dessa transformação mútua, é um encontro. E é justamente por se tratar de um encontro improvável, que nós apostamos, dentro do próprio SEI, na articulação entre psicanálise e política comunista. Uma pergunta. Psicanálise e comunismo? Vale a pena precisar um pouco o que isso significa. Afinal, a relação entre psicanálise e política tem uma longa história, que vai desde a concepção que o Freud tinha de política, e da Revolução Bolchevique, e da concepção de psicologia implícita na obra de Marx, que não é nada simples, passando pelo projeto freudo-marxista de Adorno, Reich e outros, pelo repúdio à psicanálise na União Soviética, considerada uma prática burguesa e individualista, pelas denúncias de Jacques Lacan a respeito das fantasias de completude em jogo nos ideais socialistas, até chegar ao presente, em que a aliança entre psicanálise e política parece se dar principalmente no campo da democracia. A grosso modo,
a coisa se encaixaria hoje em dia mais ou menos assim. A psicanálise lacaniana mostra que aquilo que não encaixa no nosso imaginário, aquela pessoa, aquele jeito ou ideia que não cabe no nosso mundo, ou mesmo aquela dimensão de nós mesmos que nos é estranha, pode tanto ser a fonte de grande sofrimento quanto de grandes e importantes transformações em nós. Por outro lado, há uma tradição que podemos chamar de democracia radical, que sugere justamente que a grande vantagem da democracia é ser uma forma política porosa ao dissenso. Pois quanto mais tenso o debate, quanto maiores as diferenças entre as vozes no jogo democrático, mais legitimidade ganha a própria plataforma democrática e suas instituições. E mais legitimidade ganham os defensores, não de uma posição nesse jogo, mas a manutenção do próprio tabuleiro. A novidade aqui é que ao invés de buscarem uma relação positiva, como foi em alguns sentidos o mote do freudo-marxismo, que tentava explicar os problemas do marxismo com apóteses da psicanálise e vice-versa, a psicanálise e a democracia têm em comum apenas aquilo que combatem, ou seja, por nos avisarem do que acontece quando tentamos tapar o dissenso e a diferença com o senso comum e a uniformidade. Trata-se, na verdade, de uma articulação e não de um encontro, como mencionamos acima, pois essa maneira de entender a relação entre análise e política preserva os dois campos do jeito que eles existiam antes de estabelecermos essa relação. Do ponto de vista da psicanálise, essa associação é aceitável, uma vez que a clínica já se posiciona criticamente em relação aos ideais e às identificações, e a ideia de uma forma de fazer política que seja orientada pela diversidade respeita essa posição crítica. Do ponto de vista de uma própria democracia, a psicanálise também é interessante, pois prepara o sujeito para suportar o jogo democrático, a exposição às diferenças, sem pretender que o saber analítico oriente o espaço político. Ou seja, não só os dois campos se articulam pela denúncia do papel dos ideais e das totalizações, como essa própria articulação passa na prova de ser igualmente negativa e independente da transitividade de conceitos comuns ou modelos transdisciplinares. Essa articulação entre psicanálise e política funciona dentro do horizonte daquilo que o filósofo Alain Badiou chama de ética das diferenças. Ele caracteriza esse modelo ético como aquele que, respondendo aos horrores totalitários do século XX, se orienta não pela promoção do bem, mas pela evitação do mal. A hipótese que serve de pano de fundo para esse colóquio é a de que é possível estabelecer uma nova articulação entre psicanálise e política, uma que assuma os inegáveis ganhos da articulação crítica que acabamos de descrever entre psicanálise e democracia, mas que, tomando essa relação, ou melhor, essa não relação, como condição, permite um encontro transformador entre os dois campos. Essa parece ser, inclusive, a definição de amor que Jacques Lacan propõe lá no seu 20º seminário. O amor é aquilo que vem espantar a não relação, ou seja, ali onde não há unidade possível, só um hiato intransponível, o encontro pode, quem sabe, dar ensejo a uma invenção local e precária, mas nem por isso menos transformadora. Mas o que poderia sair desse encontro efetivamente impossível entre uma prática que se orienta pela singularidade de cada ser falante e outra que parte da afirmação da igualdade radical de qualquer um? Podemos ter uma boa ideia do que se torna possível do ponto de vista dessa impossibilidade quando damos uma olhada no que alguns filósofos e pensadores, todos inspirados pela psicanálise lacaniana de uma maneira ou outra, chamam de retomada da hipótese comunista. O que encontramos tanto na obra de Alain Badiou quanto de Slavoj Žižek, por exemplo, é a seguinte estratégia. Ok, a psicanálise tem críticas radicais aos limites e aspirações da política emancipatória, tal como ela se deu e se pensou no século XX. Precisamos assumir essas críticas e tomá-las como condições para qualquer projeto futuro de emancipação e de igualdade. Ou seja, tomar críticas como condições. O que pode ser a igualdade depois do gozo? O que pode ser a militância depois do superego? O que seria uma instituição que não sutura o mal-estar? A gente poderia formular essa estratégia geral, parafraseando Hegel. A questão é considerar a psicanálise não só como crítica, mas também como condição. Acontece que essa proposta não promove transformações apenas no pensamento e na prática política. Isso porque,
como deve ter passado pela cabeça de alguns psicanalistas presentes aqui, as críticas à psicanálise e ao projeto do socialismo real são normalmente entendidas como críticas estruturais e não históricas. Isso é, não seriam críticas a uma encarnação da ideia comunista, mas críticas a qualquer versão pensada ou pensável dessa ideia. Com frequência, escutamos de analistas enunciados bombásticos que propõem demolir qualquer ambição propositiva da política radical. Por exemplo, uma bomba do próprio Lacan, lá no Seminário 17. A ideia de que o saber possa fazer um todo é imanente ao político enquanto tal. Não é um enunciado sobre a política stalinista, a política do bem-estar social, sobre a biopolítica ou o que for. É sobre política enquanto tal. Ora, esse é um enunciado político, afinal, influiu profundamente na disposição democrática dos analistas e é coerente com sua própria acessão, já que ele pressupõe um ponto de vista totalizante. Afinal, sabemos que o político, enquanto tal, tem e terá sempre essa pretensão de que nada escape ao saber. Bem, nada escapa a esse enunciado. Então, ou bem a gente descarta ele, tal como descartamos o exemplo, né? Tal como descartamos os socialistas e comunistas, ou bem a gente aprende a fazer algo com isso. Esse exemplo serve só para apontar que a resistência de transformar a psicanálise em mais do que um polo crítico nas questões sociais, ou seja, de pensá-la como condição de novas ideias políticas, vem principalmente da própria psicanálise. Isso porque ainda está por se fazer um trabalho de divisão dentro da teoria psicanalítica, entre o que é propriamente a teoria da psicanálise, com seu aporte crítico, sua historicidade e etc., e o que é a ideologia atual da psicanálise, aqueles pressupostos que não servem tanto para garantir a retidão clínica ou o espaço da investigação de novas ideias, mas para garantir a reprodução do lugar atual da psicanálise no mundo. E esses pressupostos ficam mais visíveis quando a psicanálise está entre amigos do que quando é confrontada com seus opositores. É fácil responder a um fascista um projeto maluco de redução da lógica do sujeito à lógica dos neurônios. Apontar o que os outros recalcam, denegam, foracluem, etc. O difícil é responder a um comunista que ama alguém que encontra a psicanálise. Por isso que o colóquio se chama Psicanálise e a Hipótese Comunista, e não a ideia comunista. Nossa aposta é que a psicanálise tem críticas pertinentes e radicais à última apresentação da ideia comunista, mas que é possível sim tomarmos essas críticas como condições da reformulação de uma nova forma experimental dessa ideia. Essa é a hipótese. Se encontram aqui hoje o SEI, Círculo de Estudos da Ideia e da Ideologia, Laboratório de Psicanálise e Sociedade da Universidade de São Paulo. Para nós, trata-se verdadeiramente deste possível encontro. O SEI não é uma instituição acadêmica, nem mesmo um grupo de estudos que busca levar os critérios de estudo acadêmicos, nem mesmo um grupo de estudos. Nós buscamos levar os critérios, os critérios de discussão para novos ambientes. Na verdade, não avaliamos o sucesso ou o fracasso de nossas atividades com base na qualidade do conteúdo que é apresentado, mas principalmente a partir da democratização da posição do pesquisador. Isso significa que estar aqui expõe muitos de nós a um ambiente com o qual não estamos acostumados, apresentando nossas especulações num formato que não é aquele que trabalhamos normalmente. Essa exposição é um pouco estranha, pode dar muito errado às vezes, e pedimos a compreensão de vocês nesse ponto. E até mais do que isso, a participação sob esse mesmo critério. Às vezes, mais importante do que boas perguntas é a chance de falar asneira e depois perceber isso. Democratizar o acesso aos fracassos produtivos é uma tarefa muito importante para nós. E essa oportunidade é uma chance de descobrir em que pé estamos em relação a esse desafio. Ao mesmo tempo, esperamos que esse encontro também se reverbere de maneira transformadora para os nossos amigos do laboratório. Como falamos, o comunismo é um tema que tem potencial de tocar nos pressupostos tanto da política quanto da psicanálise. Como em todo encontro, só vamos saber depois o que pode sair do forçamento desse binômio, psicanálise e hipótese comunista. Mas gostaríamos desde já
de agradecer não só a acolhida calorosa que recebemos no laboratório do Departamento de Psicologia, mas também a disposição de ambos de se arriscarem na direção de inquietações que têm tamanho potencial transformador. Para concluir, gostaríamos também de marcar nossa solidariedade com a greve de servidores aqui na universidade. Mantivemos contato constante com o pessoal nessa última semana e queremos que essa atividade respeite as restrições do movimento. Ainda que possa parecer um tanto avoado ou inútil nos referirmos a temas tão abstratos ou utópicos, enquanto assistimos à total desordem institucional e social no país, afirmamos que às vezes é importante saber não responder à urgência para poder transformá-la. Não é esforço pequeno, mas contamos uns com os outros para suportar essa angústia. Obrigado.